Olá, senhoras e senhores, aqui sou eu, Thiago, em mais um vídeo de resposta barra leitura de e-mails. Faz um tempinho que eu não gravo, eu dei uma desacostumada, mas é isso. Enfim, eu tenho alguns e-mails para serem lidos, não muitos, mas um deles, que é o primeiro que eu vou ler, é bem grande pelo que eu já estou vendo aqui. Lembrando que se você quiser me mandar e-mails, é só mandar para austero@gmail.com. Pode mandar qualquer coisa que eu vou ler aqui, exceto zoação, exceto, como eu já disse, exceto trollagem, enfim. Só vou ler os e-mails sérios. E caso você queira ser lido primeiro, em primeiro lugar, é só me fazer um Pix no valor mínimo de R$ 20, que eu priorizarei o seu e-mail para ser lido em primeiro lugar. Que inclusive é o caso do primeiro e-mail. Foi um cara que me mandou o Pix, então eu vou ler o e-mail dele em primeiro lugar. E é isso. Hoje tá um calor do caralho, eu não sei como que tá. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas hoje tá um calor do caralho aqui onde eu moro. Então, talvez eu dê algumas pausas entre as minhas falas, porque senão eu vou acabar ficando desidratado. Então, é isso. Vamos lá. Primeiro e-mail. Crise existencial. Olá, Thiago, como vai a vida? Só vou responder, eu sei que é por educação, mas bom, minha vida tá bem. Eu em breve, possivelmente, muito em breve, eu vou subir de nível no poker. E no próximo nível em que eu vou estar, se eu conseguir me adaptar bem a esse nível, meus problemas financeiros não que vão acabar, mas vai dar uma aliviada gigantesca. Talvez até acabe os meus problemas de ordem financeira e eu já começo a ficar bem mais tranquilo nessa ordem financeira e econômica. Então eu diria que eu vou bem, relativamente muito bem, vamos colocar assim. E no mais, a vida simplesmente vai. Eu queria falar vai indo, mas vai indo é horrível, porque você está utilizando o verbo ir duas vezes. Mas enfim, minha vida vai muito bem, eu diria. E é isso. Assim que eu subir de nível no poker e eu começar a ter bons resultados, aí sim que minha vida vai decolar, entre aspas, e espero que isso aconteça nos próximos meses. E, bom, é isso. Te acompanho há alguns anos, então me senti confortável de escrever esse texto com algumas perguntas. Eu não sei quantas perguntas vai ter esse e-mail, porque é um e-mail, como eu disse, bem grande. Eu espero que não tenha muitas perguntas, mas vamos lá. Primeiramente, quero deixar claro que esse é o primeiro e muito provavelmente o último e-mail que vou escrever para alguém que, entre aspas, conheci por um canal do YouTube. Então não espere nenhuma obra literária, eu vou tentar escrever pelo menos de uma forma legível. Tenho 21 anos atualmente, se isso for relevante de alguma forma. Sempre fui uma pessoa um tanto pessimista sobre a minha vida. Desde pequena eu falava para todo mundo que odiava a minha vida, apesar de sinceramente não saber muito bem o motivo. Claro, minha família tinha seus problemas, pais separados, muitas brigas e traumas, mas quem não passa por isso? Padrão da família comum bostileira. Padrão, o que é um pouco triste, mas enfim. A fase que realmente me afetou foi na adolescência. Eu não tinha, entre aspas, sucesso com mulheres. Me sentia feio e sem futuro. Um lixo mesmo. Típico de adolescente. Na época da faculdade, você tem 21 anos. Você ainda tá na época da faculdade, certo? Mas, enfim. Na época da faculdade foi um pouco diferente. Eu me tornei muito mais sociável e, entre aspas, normal. Ainda sem sucesso com as mulheres. KKK. Porém, mesmo assim, a felicidade sempre foi pouco presente na minha vida, e eu meio que me acostumei com isso e pensei que pudesse melhorar até me dar conta de algo muito pior. Eu sempre via a vida de forma singular, portanto eu sabia que eu não era feliz, mas podia ser, até perceber que a vida em si não podia me dar isso nunca. Agora entra o ponto que eu queria chegar e quero saber a sua opinião sobre. Na concepção que eu cheguei, a vida simplesmente não faz o menor sentido. Ela é absurda por si só, o cara tá lendo muito Camus. O cara tá lendo muito Camus, muito Nietzsche, muito essas porra aí. E há mais ou menos um ano eu estou tendo crises existenciais que vão e voltam. Isso se dá pelo fato de que vou morrer, claro, todo mundo sabe disso. Você, eu e quem está ouvindo agora. Mas o ponto é, qual a porra do sentido da vida então? Se não existe vida após a morte, seria o eterno nada certo? Então nada do que eu ou você ser ou fizer importa, nada. Eu posso ser rico, famoso, ter filhos, ser um gigachad, kkk, e a puta que pariu toda, mas no fim nada importa porque eu vou me esquecer de tudo pelo resto da eternidade. Eu e todas as pessoas que um dia conhecer. É como uma equação onde o resultado é zero. Se o resultado é zero, tamanha
complexidade da equação não importa, é inútil. E eu não sinto que a minha vida é inútil, sinto que a vida por si só é completamente inútil. E eu nunca me senti assim antes. Isso é muito pior do que qualquer outro problema que eu possa pensar, porque faz tudo na vida ser absolutamente fútil. Ver uma paisagem bonita não importa, porque seria como se nunca tivesse visto. Amar alguém não importa, já que eu vou me esquecer dessa pessoa e ela se esquecerá de mim depois que morrermos. Comer algo saboroso, enfim, você entendeu, eu posso continuar aqui até descrever a vida por inteiro. Mesmo assim, eu não quero morrer, totalmente pelo contrário, eu tenho muito medo de morrer, pavor mesmo, porque eu vou deixar de existir e de sentir para sempre. Nós nem temos a capacidade de imaginar o nada eterno, é assustador e perverso. A vida é uma piada de mau gosto, principalmente porque nos foi dado a consciência para refletir sobre tudo isso, o que causa mais sofrimento. Basicamente, nascemos com uma doença terminal. O suicídio não resolve e decidir simplesmente aceitar também não, já que ambos os resultados são iguais a zero. E qual o problema ser igual a zero? Eu já vou continuar. Isso me faz pensar o quão ridícula a humanidade é. Nós criamos um sistema onde nos fazemos de escravos, trabalhando 1/3 de nossas vidas, que é finita, em trabalhos de merda que só trazem problemas para a saúde física e mental e diminuírem nosso pouco tempo de vida nesta bosta de universo infinito. Meteu a Clube da Luta aqui. E pra que tudo isso? Se teoricamente temos tudo nesse mundo de graça para vivermos, eu pareço um comunista agora, eu sei, kkk. Mas não é de um sistema político que eu tô falando, é do fato de que colocamos valor até no que foi nos dado pela graça de Deus ou sei lá que porra. Estamos sendo roubados, entre aspas, por um bem maior. Eu sei, isso se deve à civilização e à necessidade de uma moeda de troca que no fim não tem valor de verdade. Mas é apenas estúpido e muitas vezes injusto para a maioria das pessoas. Por que as pessoas ignoram ou aceitam de forma tão complacente a morte? Porque não tem o que fazer? Essa é uma pergunta muito fácil de fazer. Porque não tem o que fazer. Tipo, eu vou ficar puto com a morte. Não tem o que fazer, tipo, você vai morrer, como você mesmo escreveu no começo do e-mail. Você vai morrer, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, a tua mãe vai morrer, a mãe de quem tá ouvindo vai morrer, você que tá assistindo esse vídeo vai morrer. Então, se não tem o que fazer, eu não sou a pessoa mais estoica do mundo, eu tenho, como alguns de vocês já sabem, os meus pontos contra o estoicismo. Mas uma coisa que o estoicismo tá certo é quando ele diz que a gente não deve se importar com aquilo que nós não temos o poder de mudar. A morte é um desses assuntos. Você tem o poder de mudar a morte, você tem o poder de mudar o fato imutável de que um dia você vai morrer. Alguém tem esse poder? Ninguém tem esse poder. Então por que a gente deveria se importar? Ou por que a gente deveria se rebelar contra? O que a gente vai fazer? Vai construir uma aeronave, vai até o céu e jogar uma bomba atômica no céu pra ver se a bomba atômica machuca Deus? Tipo, enfim, acho que você entendeu o meu ponto, mas as pessoas aceitam a morte porque simplesmente não tem o que fazer. Por isso simplesmente. E na real eu nem acho que a maioria das pessoas aceitam a morte, eu acho que elas simplesmente não pensam sobre. Eu sou uma das poucas pessoas que pensa realmente a fundo sobre. E eu aceitei a morte, no meu caso eu aceitei a morte porque é o que eu falei, não tem o que fazer. Tipo, eu vou fazer o quê? Como eu disse, vou construir uma aeronave, vou explodir uma bomba atômica no céu? Vou, sei lá, me matar porque eu já vou morrer de qualquer forma? Isso não faz o menor sentido. Enfim, continuando. Obedecendo um sistema patético que criamos que desperdiça as nossas vidas e, novamente, eu pergunto, isso tudo que falei importa? No fim, se tudo fosse diferente, o resultado ainda seria zero da mesma forma. Então, para que reclamar? Exatamente, para que reclamar? Você mesmo está dando a solução para o teu problema, mas continuando. É um paradoxo, não existe saída e nem resposta para isso, e eu não consigo acreditar em vida após a morte, o que seria uma solução, mas eu não quero morrer também. E viver para sempre, além de impossível, seria uma tortura por conta da própria humanidade que criamos. Para mim, o hedonismo é a escolha mais lógica, apesar de não fazer diferença. Pelo menos enquanto vivo, posso sentir algo de bom. Cada minuto que eu gasto trabalhando, sinto que estou jogando minha vida no lixo, entre parênteses, literalmente. Eu estou apodrecendo aos poucos assim como você, e não existe um Deus para me confortar. A humanidade criou a religião para isso, eu sei, mas é algo fabricado e provavelmente irreal. Claro que existe a probabilidade de que exista algo além dessa vida, quem sabe um céu e um inferno, até que possamos existir novamente com um, entre aspas, reboot do universo, mas é improvável, não é?
Essa é a realidade que as pessoas não aceitam. Eu me sinto, de certa forma, mais consciente que algumas outras pessoas. E eu sei que pareceu por essa frase, mas eu não sou narcisista. Mas eu não sou narcisista. Eu só acho que a humanidade fez lavagem cerebral em todos nós e nós só aceitamos isso. Se as pessoas refletissem mais, entrariam em pânico assim como eu acho. Estou condenado, todos estamos, este já é o inferno. Acho que estou enlouquecendo, sei que tudo que eu falei pode ser visto de uma forma completamente oposta ou diferente. Por isso quero saber de você, o que pensa? Qual a dica você me dá, além de um psiquiatra? Cara, bom, aí acabou o e-mail. E é isso. Calma aí que eu vou precisar de uma água. Cara, vamos lá. Começando a minha resposta. Primeiro lugar, você tem 21 anos, eu tenho 30. Em breve eu vou ter 31. Ou seja, eu sou quase 10 anos mais velho do que você. E cara, eu já passei pelo ponto em que você está. E mais ou menos na mesma idade que você tinha também. Quando eu tinha, sei lá, meus 21, 22, 23. Até isso durou até meus 24 anos, mais ou menos. Tipo, eu tinha muito também dessas, entre aspas, crises existenciais de porque a vida não vale a pena, porque eu vou morrer de qualquer forma, porque não dá nem pra saber se Deus existe, porque a religião é errada, porque a religião tá fazendo algo de muito ruim, como se a religião realmente estivesse fazendo algo de muito ruim. Enfim, eu também tinha essa espécie de crítica social foda, digamos assim, com crítica existencial, sabe? De tipo, do cara que leu muito, no meu caso, não sei o porquê que você é assim, mas no meu caso, pelo menos, eu lia muito autores do tipo Camus, Nietzsche, Sartre, essas porra assim, os filosofinho moderno, ateu, existencialista, essas porra aí. E aí eu ficava muito nessa de que, tipo, a vida, como você mesmo falou, a vida é um jogo de soma zero. No fim das contas a gente não vai sair vivo, então pra que importa? A vida é um absurdo. O mito de Sísifo, do Camus, porque a gente é como Sísifo, que passa a eternidade inteira com o nosso trabalho inútil, com a nossa vida inútil, com os nossos prazeres inúteis, a gente está empurrando uma pedra gigante, só que não chega a lugar nenhum, porque a pedra, quando chega em algum ponto, a pedra cai, aí a gente tem que ir lá para baixo, aí vai de novo, aí a pedra cai de novo e assim infinitamente. Eu já tive essa fase que você está tendo. Inclusive, honestamente, eu acho que muitos das pessoas que estão aí me ouvindo, assistindo, com certeza também já tiveram essa fase, ou ainda estão tendo essa fase. Mas, cara, eu estar aqui agora com meus quase 31 anos de vida, 30 no caso, daqui a alguns meses 31, cara, só prova que, primeiro, porque isso é temporário, cara. Assim como a vida é temporária, toda essa fase de confusão mental de a vida não tem sentido, porque não dá pra saber o que se passa, porque é agoniante, a realidade é agoniante e as pessoas não pensam no mundo, as pessoas deveriam pensar um pouco mais. Cara, tudo isso é temporário e tudo isso começa a fazer mais sentido quando você fica um pouco mais velho, sabe? Eu não estou dizendo que eu tenho certeza que Deus existe, ou que eu tenho certeza que existe vida após a morte, ou que eu acho que tem alguma coisa que dá à vida um sentido, ou que a minha vida seja cheia de sentido, eu sou uma pessoa alegre, feliz e eu amo a vida. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, eu nunca fui e provavelmente nunca serei esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cética, e isso é uma característica minha que eu já aceitei. Eu sou uma pessoa de cunho cético. Eu antes era mais pessimista, igual a você, e o pessimismo, com o passar dos anos, se tornou uma forma de ceticismo, o que eu prefiro sobre o pessimismo. Mas enfim, por eu ser uma pessoa cética, eu não sou uma pessoa que aceita respostas prontas e fáceis. Então, eu não sou uma pessoa muito de cunho religioso, sabe? Porque é muito fácil crer numa religião, é muito fácil ir na igreja, é muito fácil simplesmente aderir ao que o pastor fala e seguir o que o pastor fala e pronto, acreditar que isso, pronto, já tô salvo só em fazer isso. Eu acho tudo extremamente... a lógica comum das coisas é muito simplista, e isso, desde que eu era criança, isso nunca me agradou, nunca me pareceu verídico, sabe? Sempre me pareceu extremamente simplista e
Nunca pareceu que ia me levar a algum lugar verdadeiro, ao bem verdadeiro, sabe? Nunca me pareceu que algo genuíno, por assim dizer, algo inocente, vamos colocar assim. Eu nunca vi muita lógica nas coisas do mundo. Então, assim, eu não vou mentir pra você e falar, quando você tiver seus 30 anos a vida vai fazer sentido. Quando você tiver seus 30 anos você vai ser feliz. Não. Inclusive, cara, honestamente, eu acho que quando você tiver a minha idade, se você chegar lá, espero que chegue, você vai ter mais problemas do que você tem agora. Com certeza você vai ter mais problemas do que você tem agora. Porque, cara, todos esses problemas que você tá falando, de existencialismo, essas porra aí, são problemas. Eu não tô fazendo uma crítica a você, eu só tô falando a realidade, como eu enxergo a realidade. São problemas de quem ainda não tem problemas práticos. O que eu quero dizer com isso? São problemas de quem não tem família para sustentar, não paga a conta, não tem, sabe, todo mês boleto chegando em casa, não tem uma família te pressionando para você sair de casa. São questionamentos de alguém que ainda é jovem e tem muito tempo de sobra. Eu não tô falando isso pra te criticar, pra te humilhar, nada desse tipo. É que, como você mesmo falou, você tem 21 anos, tá numa fase de indagações existenciais. Eu te pergunto, a dona de casa, faxineira, de 50 anos, a tiazona que você vê no busão, que vai todo dia trabalhar de busão, tá acima do peso, tem 3 filhos, vai todo dia, é empregada doméstica, vai todo dia lá trabalhar na casa de um bairro que fica 2 horas de busão da casa dela. Enfim, você acha que essa pessoa, por exemplo, tem tempo de pensar nas coisas que você pensa? De pensar em, meu Deus, será que quando eu morrer, o que será que vai acontecer? Porque todo o bem que eu fizer, se Deus não existir e a vida após a morte não existir, então todo o bem que eu fizer não vai adiantar nada. Como você mesmo falou, é um cálculo de soma zero. Então será que a minha vida faz algum sentido? Será que realmente faz alguma diferença eu ser uma boa ou uma má pessoa? Essa dona de casa, empregada doméstica, que vai todo dia trabalhar 2 horas de busão, vai em volta com o ônibus cheio, lotado de gente fedida. Tu achas que ela tem tempo e cabeça e intelecto também, pura e simplesmente, para pensar nessas coisas que você tá pensando, para ter esses questionamentos que você tá pensando? A resposta óbvia é não. Ela pode até ter 10% do que você tem, sabe? De vez em quando ter uma dúvida. E a dúvida dela ainda é uma dúvida muito rasa. É a dúvida de tipo, será que a minha igreja realmente é boa? E é isso, acabou. Ela não tem dúvida sobre se Deus existe ou se existe vida após a morte. Ela não tem essa dúvida. A dúvida dela é mais com relação a, será que eu devo parar de ir em minha igreja? Será que ao invés de eu ir na igreja do Zezinho, eu devo ir na igreja do fulaninho? Essa é o maior questionamento existencial que existe na vida dessa mulher. Não estou falando isso para diminuí-la e nem para diminuir você, mas sim no sentido de que, cara, esse é mais um ponto, mais uma prova de que todos esses questionamentos que você tem são temporários. Porque a partir do momento que você tiver uma certa idade, vamos supor, meus 25, 26, 27 anos, você já vai, se você conseguir chegar até lá, você já vai perceber que, cara, esses questionamentos, como você mesmo está falando, você mesmo no e-mail inteiro falou, não levam a nada. Esses questionamentos, primeiro, não resolvem nada. Segundo, eles mais atrapalham a sua vida do que ajudam. E terceiro, com o passar do tempo, por pressão natural da vida, você vai ter que começar a se importar com outras coisas. Você não vai mais poder ficar pensando sobre Deus e lendo livro. Não estou falando que você não vai poder ler, mas você não vai poder ler livro com a mesma intensidade que você lia, com o mesmo número de horas. Você não vai mais poder dedicar grande parte da tua vida aos grandes mistérios existenciais, entre aspas. Então, cara, eu não tô falando que isso por si só resolve esses problemas. Não, não resolve. Só que eu, por exemplo, a minha solução para os problemas existenciais é não tenho solução. Simplesmente assim, enquanto que você que ainda é jovem, você não consegue lidar com esses problemas existenciais te geram angústia porque você não tem uma resposta para tudo isso. Para mim, hoje em dia eu sou completamente diferente. Para mim, tanto faz. Se existe Deus, tanto faz. Se existe vida após a morte, tanto faz. Se existe, sei lá, o inferno existe, tanto faz. Se todo bem que eu fizer vai ser pra nada, tanto faz. Literalmente, tanto faz. Sabe por quê? É aquilo que eu tava falando agora há pouco, que é uma das poucas máximas do estoicismo que eu levo a fundo pra minha vida. A gente não deve perder muito do nosso tempo e nem colocar muito empenho naquilo que nós não podemos mudar. Todas essas perguntas,
se Deus existe, se vida após a morte, esse tipo de coisa. Ah, porque a gente passa um tempão trabalhando e é um tempo jogado no lixo. Todas essas dúvidas e angústias não fazem o menor... Não é que elas não fazem sentido, é que simplesmente elas são inúteis. Porque elas... Primeiro, a gente nunca vai ter uma resposta. Segundo, a gente não tem poder algum para mudar as circunstâncias. Então, assim... Eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, a minha mãe tem que trabalhar, a tua mãe tem que trabalhar, quem tá me ouvindo tem que trabalhar. Então a gente ficar culpando o capitalismo e falando que, sabe, criando mil sistemas, mil motivos para ir contra o capitalismo e contra a sociedade em geral, sei lá o que, isso é inútil porque, cara, se você é um daqueles jovens que ainda tem esperança de que o socialismo, o comunismo, sei lá o queísmo vai um dia derrubar a sociedade e começar tudo do zero, se você é uma dessas pessoas, sinto muito, mas você está perdendo teu tempo. E se você for uma pessoa um pouco mais realista, você vai chegar na mesma conclusão que eu, que é, cara, não tem o que fazer. Você ter que, por exemplo, trabalhar é igual à morte. Você tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Assim como você vai morrer. Não tem o que fazer. Ou seja, é pura e simples perda de tempo a gente ficar se indagando sobre isso. Tipo, não, porque não faz sentido. Porque a soma da vida é zero. Eu vou te dar um contra-argumento. Eu concordo com você, em parte, que a soma da vida é zero. Mas eu vou te dar um contra-argumento para você agir diferente e buscar ser uma pessoa virtuosa. A busca pela virtude, ainda que no fim das contas ela seja uma busca de soma zero, ela é uma busca de soma zero que em vida ela produz um valor positivo para o sujeito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso pura e simplesmente que o sujeito que tanto que busca a virtude quanto que busca praticar o bem, tudo bem, ele vai morrer igual o ateu, igual o estuprador, igual o assassino, ele vai morrer igual todo mundo e ainda o resultado vai ser zero, possivelmente. Mas ele vai ter uma vida possivelmente, provavelmente, muito melhor, muito mais bem vivida e muito mais de consciência limpa, vamos colocar assim, do que alguém que é estuprador, do que alguém que é assassino, do que alguém que não tem ética, do que alguém que deixa a vida me levar, vamos colocar assim. Então nem tudo na vida é soma zero, sabe? Você ser uma boa pessoa e você buscar exercer a virtude e ser uma pessoa melhor, isso é algo que, tudo bem, fora da vida tanto faz, mas enquanto você está vivendo, aquilo vai produzir um bem para você mesmo. É igual, por exemplo, o capitalismo, o fato de você ter que trabalhar para ganhar dinheiro e ter que sobreviver assim. É uma merda? Sim, é. O capitalismo é um sistema de bosta que a gente pode fazer 10 mil acusações contra? Sim, podemos. Mas já que o capitalismo está aí e não tem como mudar isso, por que não utilizar o capitalismo ao nosso favor? Então, por exemplo, ao invés de ficar culpando o capitalismo e falando que o capitalismo é mau, o capitalismo é maligno, o capitalismo mata milhões, por que tu não buscas te aprimorar no capitalismo, surfar na Kali Yuga, vamos colocar assim, e buscar exatamente, já que a lógica do mundo é ganhar dinheiro, buscar ganhar o maior dinheiro possível. Eu não estou falando que o dinheiro é um bem em si mesmo, não é. Inclusive um dos 7 pecados capitais, a ganância, é ganância? Acho que é ganância, é justamente ligada ao dinheiro, não é soberba, acho que é ganância, que é ligada justamente à sede por dinheiro, então o dinheiro está mais ligado ao vício do que à virtude, por assim dizer. Mas assim, você buscar o dinheiro pelo que o dinheiro pode te propiciar, não é algo ruim, pelo contrário, é algo que pode te trazer muitas coisas boas para a vida. Então, por exemplo, você, ao invés de ser um cara que se acomoda num subemprego da vida. Consegui um emprego no supermercado, já tô ganhando dinheiro, consigo pagar a conta, ponto, acabou, essa vai ser minha vida daqui pro final da vida. Você, ao invés de se acomodar nessa vida, que é uma vida que, tipo, você só vai conseguir pagar conta e é isso, você vai ser só mais um, por que tu não buscas conseguir um emprego melhor, conseguir um cargo melhor, te aprimorar no que quer que seja que você goste e ganhar dinheiro e, por exemplo, ao invés de você simplesmente ser um cara que ganha 1,5 pau por mês, você ser um cara que ganha, por exemplo, 10k, 10 pau, não que isso seja fácil, né, obviamente, mas buscar um cara que ganhe um salário digno, um salário decente, pra ao invés de todo ano, entra ano, sai ano, e você só pagando conta e observando a vida passar e não faz nada. Ao invés de você ser esse sujeito, buscar ser um sujeito que tem um trabalho que goste, que pelo menos minimamente goste, que ganhe
ganha um salário pica das galáxias pra no fim do ano conseguir fazer, por exemplo, uma viagem pra Europa. Ou fazer uma viagem, sei lá, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para onde quer que você queira, você ache foda. Por que não? A vida em si é uma merda, entre aspas. Eu já nem concordo 100% com essa frase de que a vida é uma merda. Mas, em parte, a vida é uma merda? Sim. Mas a vida é uma merda para quem não sabe viver a vida. Tipo, se você for uma pessoa que buscar fazer dinheiro e já que não tem como mudar tudo, buscar se aproveitar daquilo que está disponível para você, por exemplo, o capitalismo, buscar ser uma pessoa que ganhe dinheiro pra caralho, cara, você vai ver que a vida vai se mostrar algo maravilhoso para você. Eu tenho certeza, por exemplo, se você for uma pessoa que nunca viajou, nunca fez nada, não conhece nada do mundo, fora do teu país, você não conhece porra nenhuma, e você mora numa cidade suja, lixo, igual Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer coisa do tipo, cara, realmente, com certeza a tua vida vai ser uma merda e realmente suicídio vai ser uma das portas que você vai olhar e vai ficar tipo, olha, eu acho que é essa porta aqui, sabe, tentador, sabe? Mas se você for, você pode viver a vida assim, mas para uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário muito bom, e que todo ano, por exemplo, tem oportunidade de viajar, oportunidade de fazer turismo, oportunidade de fazer programas que a maioria das pessoas não tem oportunidade. Pessoa que, tipo, que vai, por exemplo, que todo ano tira 2 meses de férias e nesses 2 meses ele sempre vai visitar um local assim na natureza. Por exemplo, ele vai visitar lá Lençóis Maranhenses. Ele vai visitar a Amazônia, por exemplo. Ele vai visitar a Cordilheira dos Andes. Ou vai visitar Machu Picchu. Vai visitar um lugar assim, natureba. Com certeza essa pessoa que tem essa condição econômica melhor, ela não deve ter a mesma visão que você de que a vida é uma merda. Por quê? Porque a tua visão de que a vida é uma merda... Aceite isto, eu tô falando aqui numa boa. Aceite isto, a tua visão de que a vida é uma merda é porque a tua visão de mundo é muito limitada. Muito limitada. E eu tenho certeza do que eu tô falando, primeiro, porque você só tem 21 anos. Segundo, porque você provavelmente ainda não deve ter trabalhado num emprego que te dê um emprego pica, que te dê muitas condições. E terceiro, tu não tens muita experiência de vida, provavelmente. Como você mesmo falou, a adolescência você foi meio, tipo, aquela adolescência meio, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que você não tem muita experiência de vida e nem viu muito o mundo lá fora. E nem é uma pessoa lá que tá ganhando muito dinheiro nesse exato momento. Então, assim, eu te garanto. Eu não tô falando pra você virar um cara defensor do capitalismo e você, tipo, virar coach e, tipo, aqueles caras meio workaholic, sabe? Que, tipo, meu Deus, emprego, trabalhar, desempenho, bora. Tipo, não é isso. É só que é o que eu falei agora há pouco. A vida é boa para quem sabe vivê-la, sabe? Se você for uma pessoa que vê as merdas da vida, mas também vê as coisas boas da vida e busca explorar muito mais aquilo que é bom do que aquilo que é ruim, ao invés de ser aquele cara que fica reclamando do capitalismo, o comunistinha de 20 anos, que fica reclamando do capitalismo, porque Marx, porque um dia o capitalismo vai falir, vai cair, e a classe trabalhadora e blá blá, todo esse papinho de esquerdista, sabe? Ao invés de você ficar nesse lado, que é você focar na parte negativa do mundo, você focar na parte positiva, que é justamente a parte de saber que o mundo lá fora é gigantesco e que existe muita coisa de boa, por mais que você não esteja vendo nesse momento, mas existe muita coisa de boa e de foda no mundo, coisa que você nem imagina que existe de tão foda, mas tem essas coisas assim no mundo. Cara, isso já é um incentivo natural, não pra você ser um amante da vida, mas pra você não mais ser um odiador da vida, você vai passar a ver a vida da maneira mais como ela é. Porque assim como a vida tem o seu lado ruim, que é, tipo, a gente ter que trabalhar todo dia e, sabe, viver num país de merda e pessoas burras e blá blá, esse tipo de coisa, também há o seu lado bom. E o lado bom da vida se encontra tanto aqui no Brasil, porque o Brasil, inclusive, é um país cheio de riqueza natural, um monte de coisa bonita e tal, e também tá lá fora, sabe? Você, um belo dia, juntar dinheiro e ir passar um mês, por exemplo, conhecendo a Espanha, ou conhecendo a Itália, ou conhecendo a Alemanha, ou Portugal, ou a puta que pariu que você quiser. Também, porra, isso é uma experiência do caralho, que com certeza todo mundo que passa por essa experiência deve gostar e deve enriquecer a vida da pessoa, sabe? Então, enfim, resumo da ópera aqui pra ti. Cara, eu já passei pelo que você tá passando. Eu te garanto, isso passa
E, cara, você, por um lado, até uns 40, 50%, você tá certo, mas a tua visão ainda é muito limitada, sabe? Tipo, e o que eu quero. Eu não tô dizendo que o que você tá falando tá errado, como eu disse, eu acho que uns 50% aí você tá certo. Mas ainda tá limitado, porque você tá. Ah, porque a vida é um absurdo. Beleza. Ah, porque provavelmente Deus não existe. E daí? Ah, porque a vida após a morte não existe. E daí? Ah, porque tudo bem que eu fizer, tipo, tipo, depois que eu morrer, acabou. E daí? É aquilo que eu falei, o argumento que eu utilizei agora há pouco. É muito melhor você ser uma pessoa que naturalmente busca virtude, busca ser bom, porque isso naturalmente já vai fazer com que a tua vida terrena seja melhor, mais frutífera do que quem não busca ser bom, ser uma boa pessoa, buscar a virtude e tal. E você esqueceu uma coisa muito importante em toda a sua argumentação, toda a sua retórica. Você falou muito de passado e futuro. Você não falou do presente. A vida, o principal da vida, o mais importante da vida é o que se faz justamente no presente. É óbvio que o seu presente atual, provavelmente, é um presente meio vazio, entre aspas, e meio carente de sentido, como você mesmo definiu. Mas se você começar no presente, tomar algumas atitudes que vão te fazer no futuro viver melhor, você pode não ver sentido na vida agora. Mas se você começar agora a fazer a bem aproveitar a única vida, a possível única vida que você tem, eu te garanto que no futuro você vai, eu não digo que você vai, meu Deus, encontrei Deus, não digo isso, mas você vai começar a ver você vai começar a entender a lógica do mundo. Essa é a principal diferença entre eu, Thiago, de 30 anos, e eu, Thiago, de 21 anos, a idade que você tem. Quando eu tinha 21 anos, eu não entendia qual era a lógica do mundo. Eu era muito perdido. Eu achava que tudo era fruto do caos. Tudo era fruto da aleatoriedade, tudo era fruto do coisas batendo em coisas e nada fazia sentido, nada realmente encaixava. Eu achava que tudo era, sabe, explosão e não tinha ordem em nada. Hoje, eu com 30 anos, eu enxergo muito claramente que é quase que o contrário disso. A grande maioria das coisas, se não tudo, a grande maioria das coisas segue uma lógica. Sabe, o fato de nós estarmos aqui tem uma lógica, é uma lógica até bem simples, simplesmente nosso pai gozou dentro da nossa mãe, mas enfim, nós estarmos aqui tem uma lógica, o sistema em que a gente vive, o capitalismo, tem uma lógica, é um sistema falho, que tem 10 mil problemas, blá blá blá, mas tem um motivo pelo qual o capitalismo está ali. Tem um motivo pelo qual as pessoas são da forma como elas são. Tem um motivo para a gente não ter respostas sobre essas perguntas. Até sobre essas perguntas do tipo Deus existe, vida após a morte. Existe um motivo para nós não termos respostas definitivas sobre isso. Para tudo tem um motivo. Ou pura e simplesmente pareceu muito boomer essa frase, para tudo tem motivo. Não é exatamente isso. Mas pura e simplesmente tudo segue uma ordem. Nada é fruto do caos. Nada ou quase nada é fruto do caos. Tudo segue uma ordem. Essa é a principal diferença entre o eu de 21 anos e o eu de agora. O eu de 21 anos se sentia perdido porque ele não via lógica em nada, não entendia nada do que estava se passando no mundo. Não entendia nada nem sobre mim mesmo e nem sobre as outras pessoas ao redor de mim. E o eu de 30 anos, eu enxergo que existe uma lógica. Existe uma lógica em mim mesmo, existe uma lógica no meu pai, existe uma lógica na minha mãe, existe uma lógica no mundo, existe uma lógica no universo. Nada é tipo simplesmente aleatoriedade, ou quase nada é simplesmente aleatoriedade. A maioria das coisas, 99,999% do universo segue uma lógica. As leis da física, as leis da natureza, as leis da química, as leis da matemática, as leis da puta que pariu estão aí para comprovar tudo que eu estou dizendo. Se não existisse, por exemplo, as leis da matemática, primeiro que eu e você não estaríamos aqui, entre aspas, eu falando com você, porque o computador não estaria aqui. Se a matemática estivesse errada e 2 mais 2 às vezes fosse 4, às vezes 5 e às vezes 6, seria impossível de existir um computador. Então só o fato de eu estar aqui falando com você através da minha webcam e você estar aqui me vendo no YouTube,
isso já é a prova suficiente de que existe uma lei, sabe? Existe algo que é imutável. O meu, por exemplo, meu PC, meu computador que está aqui na minha frente, ele não é algo instável, ele está aqui, ele é um sólido. E os sólidos, como a gente sabe pelas leis da química, eles não mudam de forma do nada, sabe? Se eu deixar aqui um objeto de estado sólido e deixar ele aqui eternamente, vamos colocar assim, ele vai continuar com esse mesmo formato. Óbvio, ele vai enferrujar, vai encher de pó, vai ficar todo fodido, vai. Mas a forma dele vai continuar a mesma. É uma das leis da química. Química ou física, sei lá, enfim, são parentes. Enfim, os sólidos não mudam de formato com muita facilidade. Eles são estáveis, muito mais do que os líquidos, que são instáveis. Enfim, todas as leis que existem no mundo, no universo, e até na sociedade humana, que a gente pode fazer mil críticas, porque a Constituição brasileira está errada nisso. Tudo isso tem alguma lógica, por mais que a gente não enxergue, mas elas têm. Então é por isso mesmo que hoje em dia, mesmo eu não sabendo se Deus existe, mesmo eu não sabendo muita coisa nem sobre a minha própria vida, sobre a vida após a morte e tal, hoje em dia eu aceito com muito maior facilidade a dúvida sobre se Deus existe ou se os mistérios do universo, sabe? Porque eu sei que independente de qual seja a resposta, ela segue uma lógica. Ela segue uma lógica. E isso por si só já serve para me tranquilizar, sabe? Para eu saber que no fundo nada é caos, nada é, sabe, explosão e falta de lógica. Muito pelo contrário, a maioria das coisas e dos fatos seguem uma lógica. Então, é isso. Enfim, acho que já passei um bom tempo aqui te respondendo. Eu espero que eu tenha te respondido bem. Eu digo por experiência própria. Como eu próprio disse, eu já estive num ponto em que você está agora. Eu não acho que essa minha resposta vai iluminar você e vai, meu Deus do céu, pronto, foi embora todos os questionamentos existenciais que eu tenho. Não acho. Eu tinha muitos questionamentos e eu li muitos livros, eu conversei com muitas pessoas sobre algumas dessas coisas que você veio falar comigo e nada disso resolveu os meus problemas, nada disso curou as minhas angústias existenciais. O que curou foi pura e simplesmente, a consciência de que nada disso, nunca vou ter resposta definitiva para nada disso, essa é a primeira, e 2, experiência. Experiência, e quando eu digo experiência, eu tô falando também de tempo. De tipo, cara, depois dos meus 26, 27, 28 anos, eu percebi que, cara, eu não podia continuar mais muito tempo pensando nisso. Tipo, porque será que a vida, porque o capitalismo, tipo, cara, a vida tava começando a bater na bunda, sabe? De tipo, você ter que ir trabalhar e ter que começar uma vida sozinho e sair da casa dos pais, esse tipo de coisa. Cara, é o que eu falei, naturalmente, com o passar do tempo, esse tipo de questionamento, por mais que no momento ele seja o seu mundo, você vai perceber que esse tipo de questionamento é só uma parte microscópica do mundo. Existe um mundo inteiro lá fora que eu e você, nenhum de nós conhece por inteiro. Existe um mundo gigantesco lá fora e eu te garanto, o mundo lá fora tem muita coisa foda pra caralho. E quando você percebe isso, você percebe que a vida não é tão absurda assim. A vida não é tão triste, depressiva ou sei lá o que assim. Você percebe que apesar de tudo, a vida também tem muita coisa boa. O único problema é que nós nem sempre enxergamos essas coisas boas que tem na vida. Mas é isso, cara. O trabalho é absurdo? É. Mas busca um trabalho que seja pica, um trabalho que pague bem. E, cara, começa a pagar pra, tipo, vou tirar férias e vou visitar lá o Jalapão, vou visitar o Japão, vou visitar a Austrália. Cara, começa a fazer isso, você vai ver que, porra, tem muita coisa foda pra caralho no mundo, sabe? E é o que eu falei, cara, a vida é boa pra quem sabe vivê-la, resumidamente. E não fique também, como eu disse, só pra finalizar, não fique muito nessa de tipo, a vida não faz sentido e bababá. Cara, isso... isso daí, com o passar do tempo, vai perder naturalmente a importância. Enfim, é isso. Espero que eu tenha te respondido bem. Como eu disse, não acho que minha resposta vai fazer os teus problemas existenciais, pronto, resolveu tudo, mas pelo menos se já te der algum norte, acho que
eu já ficaria feliz. E é isso. É isso. Então vamos pro próximo e-mail, que é um e-mail até grandinho. Tô um pouco cansado. É porque hoje, como eu disse, hoje tá um dia quente pra caralho aqui nessa merda. Vamos lá. Uma dúvida e um obrigado. Oi, espero que esteja bem. Como eu já respondi no e-mail anterior, estou bem, com o potencial, com o ser em potência para estar muito bem muito em breve, que espero que se realize. Enfim. Agradeço se fizer comentários livres sobre as outras coisas que escrevi, além de perguntas diretas. Estava lendo Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Ainda estou no 3º capítulo e cheguei num trecho em que ele diz ser besteira os juízos sintéticos a priori. Essa informação procede, fui procurar num blog de filosofia do professor Cláudio Costa, que eu recomendo muito, e num texto sobre Nietzsche, diz que o autor não leu muito profundamente filosofia, a não ser os pré-socráticos. Nietzsche... O Nietzsche é o famoso fala mal de todo mundo e não se aprofundou em ninguém, sabe? O Nietzsche fala mal do Kant, mas não se aprofundou em Kant. O Nietzsche fala mal do Hegel, não se aprofundou em Hegel. O Nietzsche fala mal dos filósofos iluministas, não se aprofundou nos filósofos iluministas. Fala mal do Santo Agostinho, não se aprofundou no Santo Agostinho. Do Santo Tomás de Aquino também não se aprofundou no Tomás de Aquino. Ele no máximo leu, tipo, sabe a parte de trás do livro, que tem o resumo do livro, ele no máximo pegou 3 livros de cada autor, leu assim a sobrecapa, a parte de trás do livro, e pronto, já começou a fazer um monte de coisa criticando todo mundo. Ele não se aprofundou em porra nenhuma em ninguém, basicamente. Porque as críticas que ele faz pros autores, seja ele Kant, Hegel, a puta que pariu, são muito ad hominem, sabe? São no fundo ad hominem. Por quê? Porque ele não refuta nada. Se você for parar pra analisar racionalmente, os argumentos dele não refutam nada. Eles no máximo são críticas, ele tá criticando as consequências, ele muito mais critica as consequências do argumento, em especial o cristianismo, ele muito mais critica as consequências do argumento do que o argumento em si. O Nietzsche qual que é a palavra? Me fugiu a palavra agora. Não refuta porra nenhuma. Essa é a palavra. O Nietzsche não refuta porra nenhuma. No máximo, ele critica as consequências do argumento, mas ele não consegue construir críticas concisas ao argumento em si. Então, eu honestamente não levaria muito a sério as críticas que Nietzsche tem a fazer sobre literalmente quase qualquer filósofo, mas, bom, continuando. Por isso, creio que talvez ele realmente esteja errado quanto à crítica sobre Kant. Apesar disso, eu confesso que estou gostando da leitura. Além desse livro, li um dossiê, um livro introdutório sobre o autor, derivado de uma coleção que faz o mesmo com vários autores / personagens importantes da história sobre ele. Apesar da sua raiva, exageros, narcisismos e digressões, ele me fez pensar com mais humanidade sobre a vida, no sentido de que a razão quase nunca é suficiente para vivermos bem. Sim. Gostei muito também de quando ele falou que na, entre aspas, simples afirmação "eu penso", já existem diversas coisas que deveríamos aceitar como verdadeiras. E, logo, as coisas não são tão simples assim e que, talvez, a verdade e a falsidade não são excludentes. Sobre esse problema, me lembro que eu ouvi um professor dizer que na epistemologia da filosofia contemporânea, o que está sendo mais discutido é a linguagem, ou seja, que ela está no centro da discussão. Isso significa que tudo é linguagem? Segundo Wittgenstein, sim. Qual sua posição sobre isso? Algo que me faz pensar como um argumento favorável a esse foco na linguagem é ver, por exemplo, que diferentes teorias sobre os fenômenos ocorridos em psicoterapia acabam por dizer praticamente a mesma coisa. Ou seja, apesar de diferentes métodos, é possível, a partir de um ajustamento semântico, concluir que as teorias dizem as mesmas coisas no fim das contas. Queria te agradecer também por ter me instigado, assim como outros, a pensar e gostar de filosofia. Fico feliz. Comecei a acompanhar você e outros podcasts em 2018, uma época em que eu ficava, não ironicamente, muito tempo sozinho no quarto. Estou terminando meu TCC, que, apesar de ser na área de psicologia, basicamente falo de um conceito e sua transposição / tradução para uma outra teoria.
O que fica claro, minha maior inclinação é a filosofia, coisa que me faz pensar se no mestrado irei continuar na psicologia ou entrar na filosofia. E, finalizando, cheguei na escrita dos agradecimentos, porém decidi que não vou fazer isso. Até tentei, não muito fortemente, confesso, mas não ficou bom / sentimental como eu queria. Ainda acho bobagem esses agradecimentos muito formais, por isso vim aqui te agradecer de forma mais próxima possível que posso no momento, pois você certamente me influenciou nessa coisa de pensar sobre as coisas. Inclusive li seu último livro sobre o sofrimento e gostei, mas infelizmente não tenho nada a dizer / perguntar sobre ele. Claro, vou agradecer também à banca, amigos e aos orientadores, mas deixarei isso para o dia da defesa, pois acho que seria mais verdadeiro e valioso do que aquelas meras palavras burocráticas. Enfim, espero que continue postando vídeos, livros e etc. Te acompanhar durante esses anos me ajudou a amadurecer e tenho certeza que não sou o único que acha isso. Às vezes mando um dinheirinho no Pix para não só incentivar, mas também demonstrar meu agradecimento pelo seu trabalho aqui no YouTube. Mas também entenderia caso você resolva parar algum dia. Enfim, obrigado. Aí ele me mandou links do Cláudio Costa, que é o cara que ele estava falando agora há pouco. E aí ele me mandou... O e-mail em questão termina, só que pouco depois, tipo, alguns minutos depois ele me mandou outro que já está aqui embaixo, então eu vou continuar lendo. Sei que já foi um texto muito longo, mas queria adicionar mais uma coisa. Confesso que, por trás dessas dúvidas, há uma sensação de que tudo é muito complicado e que nada poderia entender completamente, como se nenhum esforço pudesse valer a pena, sem falar que o tempo é muito curto para se preocupar demais com questões assim. Esse é um ponto importante, tanto para você quanto pro cara do último e-mail que tava falando das dúvidas existenciais. Cara, a gente tem muito pouco tempo mesmo, para ficar pensando demais em questões que provavelmente nunca vão ser plenamente respondidas, mas enfim. Então, lanço mais perguntas. O que te faz continuar a produzir e estudar nessa área? O quanto você se sente confortável em dizer que sabe de alguma coisa sobre a realidade? E aí agora terminou de fato o e-mail. Eu vou tomar uma água. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Em primeiro lugar, digo obrigado pelo seu obrigado, digamos assim. Fico feliz em saber que eu influencio positivamente alguma ou algumas pessoas. Acho que esse é um dos meus intuitos com o canal mesmo. Tentar... Cara, eu vou ser bem honesto, isso é um pouco pessoal, mas... Cara, um dos motivos pelo qual eu desisti alguns de vocês sabem, alguns de vocês não. Acho que a maioria sabe, enfim. Eu comecei a faculdade de filosofia faz mais ou menos uns 3 anos. Eu tinha começado a faculdade de filosofia bem na época da pandemia, e aí eu parei quando eu estava na metade do segundo ano. Então eu fiz tipo 1 ano e meio de curso, mais ou menos, de filosofia. E um dos motivos pelo qual eu desisti da faculdade de filosofia, além do fator financeiro, que o fator financeiro começou a me apertar bastante, os meus pais se separaram mais ou menos nessa época, e aí eles não iam poder me ajudar a pagar a faculdade e tal. Nessa época também eu estava completamente desempregado, / sem fonte de renda e tal. Um dos motivos que me fez, além dos que eu já talvez tenha abordado aqui no canal, um dos motivos que me fez desistir da faculdade de filosofia é que eu percebi que ela não iria poder me propiciar o que eu queria. E o que eu queria? Eu queria tentar ensinar as pessoas a usar o cérebro. Não que eu seja 300 de QI, não que eu seja um sujeito extraordinariamente inteligente, não que eu seja o novo Kant, o novo Wittgenstein, não. Mas eu queria tentar ensinar as pessoas a usar o próprio cérebro. Eu acho que essa é a expressão mais correta. Eu queria tentar ensinar as pessoas a pensarem por conta própria, sabe? Eu queria tentar ajudar as pessoas a se tornarem seres de fato pensantes. E eu percebi que simplesmente não seria sendo professor de filosofia que eu iria conseguir isso. Simplesmente não existe curso nenhum profissionalizante, pelo menos com foco no mercado de trabalho e tal. Não existe nenhum curso que ensine as pessoas a pensarem. Pelo menos não por conta própria, por assim dizer. Não existe.
Não existe uma faculdade que tem isso, porque obviamente isso daí não tem nada a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não está interessado que você pense. Aliás, você pensar com a própria cabeça é algo até negativo para a maioria das empresas, para a maioria dos cargos, principalmente aqueles mais subalternos, por assim dizer. Então, assim, não existe incentivo nenhum no mercado de trabalho para o indivíduo ser um ser pensante. E eu, no começo, eu achava que talvez eu, sendo professor de filosofia, eu poderia, pelo menos, instigar as pessoas a pensarem, a usarem o próprio cérebro. Eu percebi que não. Eu percebi que ser professor de filosofia é pura e simplesmente ficar ensinando os aluninhos a alegoria da caverna de Platão. Kant. Eu não estou falando que não é importante alguém que quer pensar e pensar sobre o mundo, usar o cérebro, estudar / ler Kant. É óbvio que é muito importante. Mas não é além do Kant que você vai pensar por conta própria. Eu queria ensinar as pessoas a pensarem por conta própria e as pessoas lerem livros. É quase que o contrário, ironicamente, é quase que o contrário do sujeito pensar por conta própria. Você ler livros, se você parar para analisar. Então, assim, eu ficar passando para as pessoas, lê Kant, esse livro. Lê Hegel, esse livro. Lê Spinoza, Ética do Spinoza. Lê aqui o livro do Wittgenstein. Isso é o contrário de ensinar as pessoas a pensarem com o próprio cérebro. Isso é praticamente o contrário. Então, esse também foi um dos motivos que me fez abandonar a faculdade de filosofia. Quando eu percebi que também na faculdade de filosofia eu não seria capaz de pelo menos tentar ensinar ou ajudar as pessoas a usarem o próprio cérebro. Eu percebi que isso não aconteceria. Isso não acontece na faculdade, isso não acontece em teatro, isso não acontece nas artes em geral, isso não acontece em lugar nenhum. Por quê? Porque pelas mais diversas razões possíveis. Eu poderia citar 10 mil razões. Mas o fato é que, sabe, a única forma que eu imagino que um dia eu conseguiria, quem sabe, fazer as pessoas usarem um pouco mais do próprio cérebro, chegarem um pouco mais às próprias respostas, ao invés das respostas dos outros, seria eu, quem sabe, um dia ficando famoso, me tornando um mega escritor, ou sei lá, explodindo no YouTube, que é algo que eu não acho que vai acontecer, mas eu ficando muito famoso e lançando um curso, e literalmente o nome do curso é Como Pensar com o Próprio Cérebro. E aí lanço um curso, ou sei lá, cara, nem se eu escrever um livro, eu não acho que é o que eu falei, livro é o exato contrário de fazer a pessoa pensar por conta própria. Então, não sei, um curso talvez, não sei. A real é, não tem como garantir que as pessoas estão pensando com a própria cabeça, não dá pra saber. E até porque, tipo, ninguém pensa 100% com a própria cabeça. A própria linguagem, a linguagem é um não eu, vamos colocar assim. A linguagem é uma forma de não eu. Por quê? Porque não fomos nós que inventamos a linguagem. A linguagem foi alguém, um outro, que inventou há milhares de anos, que foi transmitida aos nossos pais, que foi transmitida a nós, e nós a utilizamos para transmitir nossas próprias ideias. Só que a própria linguagem ela já é demarcatória no sentido daquilo que é possível e do que é impossível. Então, esse é um dos problemas também que já tantos autores filósofos da linguagem já falaram bastante sobre isso. Sobre essa questão de como a linguagem é pré-definida. No sentido de que um exemplo simples, existem certas palavras que de uma língua para outra não existem. Por exemplo, saudade, que é uma palavra portuguesa, saudade. É uma palavra que não existe em várias línguas. Se não me engano, acho que só existe no português. Eu não sei, mas assim, o sentimento específico da saudade não existe em muitas línguas. Então imagina alguém que fala inglês querendo expressar um sentimento que não tem palavra para ele. Saudade, por exemplo, que no português é saudade. Como que ele vai expressar que ele está sentindo aquilo se ele nem sabe que aquilo é exatamente saudade? Ele nem tem um parâmetro para determinar que aquilo ali, existe uma palavra para aquilo ali, sabe? O mundo fica, quanto mais pobre é uma linguagem, tanto mais pobre também é o mundo como um todo. A linguagem é uma forma de demarcação, tanto dentro de nós mesmos, na nossa interioridade, quanto no mundo fora. Enfim, eu já estou me desviando demais do assunto, mas o fato é que fico feliz, para não me estender muito no que eu estava falando, fico feliz que te influencie positivamente, e para não me estender muito mais do que eu já falei, que eu nem tô respondendo suas perguntas, vamos lá.
Sobre o Nietzsche, eu já falei um pouco da minha visão sobre o Nietzsche. Eu já li, sei lá, uns 5 ou 6 livros do Nietzsche. O Nietzsche tem coisas interessantes? Sim. O Nietzsche, ironicamente, é um dos poucos autores que pode ajudar as pessoas a pensarem com o próprio cérebro. Esse é um dos méritos do Nietzsche. Eu não desmereço totalmente Nietzsche. Eu não acho que Nietzsche é um cara que você tem que ignorar. Não, não acho. Tem bilhões de críticas que você pode fazer a Nietzsche? Tem. Mas também tem bilhões de coisas positivas sobre o Nietzsche, sabe? Um dos pontos positivos do Nietzsche é que o Nietzsche é um dos poucos autores, pouquíssimos mesmo, tem muito pouco autor por aí que incentiva as pessoas a pensarem, realmente incentiva as pessoas a pensarem por conta própria, até o ponto de que a pessoa pensar por conta própria vai fazer a pessoa ser contra ele. Ele incentiva até esse ponto, sabe? De tipo, pense por conta própria. Mesmo que o seu pensar por conta própria seja ficar contra mim. Isso é admirável, de certa forma, sabe? Como uma pessoa incentiva a outra a fazer isso. De tipo, cara, tome as suas próprias conclusões sobre o mundo, mesmo que elas vão de encontro com tudo que eu acredito. Pense por conta própria. Isso eu acho muito admirável. E esse é um dos méritos do Nietzsche. Então, nessa parte, eu acho que sim, que ler Nietzsche, o que ele escreveu, blá, 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 tem méritos. Sim, eu acho. Mas, assim, as críticas que ele faz ao cristianismo, aos outros autores, blá, e tal, que ele adora ser crítico, ele adora criticar a filosofia que veio antes dele, a filosofia também que veio depois dele, ele adora criticar. Cara, eu não vou dizer que é perda de tempo, mas é o que eu falei no começo do e-mail. Ele leu lá a contracapa do livro e pronto, escreveu um livro inteiro xingando o cara porque o cara acredita em Deus. Porque acreditar em Jesus Cristo é virar carneirinho e carneirinho não pensa por conta própria. Sabe? E a mesma coisa sobre Kant. Eu tenho certeza que o Nietzsche, no máximo do máximo, leu um livro do Kant e tipo, pronto. E cara... Honestamente, cara, nem precisa ser muito especialista em Nietzsche pra saber que, mano, refutar Kant. Essa é uma frase, refutar Kant, que eu na minha cabeça aqui, eu tô dando risada na minha cabeça, sem zoeira, refutar Kant. Me soa como algo engraçado, porque é algo que... Refutar Kant. Você tá querendo refutar... Você tá querendo refutar o quase irrefutável. Tipo, só você sendo Deus, literalmente, para você refutar Kant. Porque Kant chega nos limites do conhecimento humano. Ele chega num ponto em que, primeiro, nenhum outro filósofo antes dele chegou. E segundo, ele nos deixa com indagações que, cara... Não sei, a gente teria que viver 300 anos, literalmente. Algum ser humano teria que viver 300 anos para finalmente conseguir refutar o que Kant fala. Então, assim, é o que eu falei, cara. Enfim, acho que pode ser útil ler Nietzsche, principalmente na parte de pensar por conta própria, sim, acho. Mas sobre as críticas que ele faz aos outros autores, principalmente aos autores mais deep, como Kant, cara, sabe, finge que não ouviu. Nietzsche, de vez em quando, você tem que... É aquele parente lá da família que fica num canto na reunião de família, ele não fala nada. Aí quando ele fala alguma coisa, ou é algo genial, ou é algo estúpido. Tipo, trata o Kant, a relação do Nietzsche com o Kant, trata como se ele estivesse falando algo estúpido. Ele tá lá no canto, falou algo estúpido, você só dá uma olhadinha e continua, sabe? Continua, é isso. Enfim, mas continuando. Isso significa que tudo é linguagem? Sim e não. Continuando com as tuas perguntas, sim e não. E o próprio Wittgenstein, que foi o primeiro que, tipo, que definiu de uma forma que realmente atingiu muitas pessoas na área da filosofia, o Wittgenstein com seu Tractatus Lógicos Filosóficos, depois, todo mundo fala do Tractatus Lógicos Filosóficos, como Tractatus, meu Deus, linguagem, pronto, tudo virou linguagem, depois do Tractatus. Só que o próprio Wittgenstein, no livro que ele escreveu perto do fim da vida, o Investigações Filosóficas, no próprio livro o Wittgenstein lá chega e fala, cara, não é tão assim, não é? Calma, peraí, não é tão assim. Se o próprio Wittgenstein falou que não é tão assim, nós também temos... Eu acredito nisso. Isso significa que tudo é linguagem? Sim... Sim e não, vamos colocar assim, sim, porém não, sabe?
É mais ou menos, é um paradoxo, sabe? Por mais que ele esteja certo, quando a gente afirma que toda linguagem, por mais que seja uma afirmação certa, e existem autores aí que argumentam, e o próprio Wittgenstein no Tratactus, e que é praticamente impossível de refutar aquilo que está escrito ali, por mais que esteja correto aquilo, cara, como eu posso explicar isso? Eu, futuramente, daqui a não muitos anos, eu pretendo escrever um livro. Um livro chamado Anti-Epistemologia, que vai ser um livro justamente... O título do livro já diz tudo. Anti-Epistemologia. Que é justamente um sistema de conhecimento contra o conhecimento. Seria um sistema a favor da ignorância. Não é a favor da ignorância, eu não quero que todo mundo seja ignorante, mas sim no sentido de um sistema para demonstrar o quanto os nossos sistemas são limitados, o quanto os nossos sistemas são, no fim das contas, não é que eles não são nada. Não sou ignorante, arrogante a ponto de falar que foda-se o sistema de Kant, foda-se o sistema do Wittgenstein. Não nesse sentido, mas sim no sentido de que eles não explicam a realidade como um todo. Eles explicam 98% da realidade. Mas tem uns 2% da realidade. É como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 1000 peças. É um quebra-cabeça de 1000 peças que a linguagem, a teoria da linguagem, o sistema kantiano e tal, eles montam 998 peças. Tá lá, montou 998 peças, tá tudo bonitinho. Só que tem 2 pecinhas no jogo que estão faltando. 2 pecinhas no jogo que estão faltando. A minha opinião sobre linguagem, sistemas filosóficos e tudo mais é que enquanto nós formos humanos e enquanto nós possuirmos dos meios nos quais nós possuímos, nós nunca vamos ter um sistema epistemológico suficiente. E quando eu digo suficiente, é que resolva todos os problemas, ou seja, um sistema que seja capaz de responder 100% das questões humanas. Nós nunca teremos um sistema epistemológico suficiente a ponto de cobrir 100% do que é a vida, de responder 100% de tudo aquilo que nos cerca. A linguagem pode cobrir 98% do mundo, do universo e tudo mais? Pode. O sistema kantiano pode responder 98% das angústias humanas e dos questionamentos filosóficos que existiram e existem até então? Pode. Os sistemas epistemológicos comuns, no geral, independente de qual você acredite, pode responder 98% de tudo aquilo que nos resta, de tudo aquilo que nos cerca? Pode, mas é 98%. Sempre vai ter alguma coisa que, sabe, pra mim me parece um pouco vai ser um dos capítulos, inclusive, específicos do meu próximo livro, A Morte de Deus. A questão, por exemplo, de Deus e da subjetividade. Seria muito fácil e muito cômodo todo mundo aderir à crença em Deus. É muito fácil e muito cômodo. Por quê? Não apenas pelos benefícios da crença em Deus, quanto também pelo argumento da aposta de Pascal, que no longo prazo é muito mais positivo para nós, é como a virtude, no longo prazo é muito mais positivo para nós acreditarmos em Deus. A recompensa, entre aspas, é muito maior do que não acreditarmos em Deus. Então, segundo o argumento da aposta de Pascal, é muito mais cômodo a gente acreditar em Deus e todo mundo virar cristão ou teísta de alguma forma, enfim. Seria muito fácil, muito fácil. Isso resolveria quase que todos os problemas da humanidade. Só que existe um pequeno problema, uma pequena lacuna. Assim como existe uma pequena lacuna na linguagem, uma pequena lacuna no sistema kantiano. O próprio Kant, nos livros dele, no Prolegômenos, por exemplo, Prolegômenos, qualquer metafísica futura que queira intitular-se como uma ciência, que foi um dos livros que mais me impactou do Kant. Ele próprio afirma que ele está abrindo uma possibilidade, ele não está se fechando, ele não criou um sistema e fechou o sistema e falou, a solução é essa e ponto, acabou. Pelo contrário, ele abriu as portas para criarem um sistema. Ou seja, ele não resolveu tudo. Ou seja, ainda há uma lacuna ali que pode ser resolvida, uma lacuna ali que pode um dia florescer.
E a questão de Deus, por exemplo, como eu disse, estava falando, seria muito cômodo para todos nós acreditarmos em Deus e todo mundo virar cristão e ponto, acabou. No longo prazo, isso seria maravilhoso, ótimo para a humanidade. Só que existe aquele 2%, existe um probleminha. Sabe qual é o probleminha? Que é uma questão que pouquíssimos, mesmo dentro do cristianismo, pouquíssimos autores abordam e que é justamente o fator que me faz admirar esse autor específico, é a questão da subjetividade. O Kierkegaard fala muito mesmo. Tanto é que ele é um dos pais do existencialismo, da questão da subjetividade. E uma das coisas que ele fala sobre a subjetividade e o cristianismo é que não adianta nada nós acreditarmos em Deus, será um relacionamento infrutífero se a crença em Deus não vier acompanhada de uma intimidade com Deus. Ou seja, a crença em Deus, para ela ser frutífera de fato, ela tem que vir acompanhada do relacionamento com Deus. Não adianta, o que ele quer dizer? Que simplesmente se todo mundo, por exemplo, acreditasse em Deus, mas ninguém tivesse uma relação um para um com Deus, o cristianismo, por exemplo, viraria deísmo. Todas as religiões virariam deísmo. Porque é isso que o deísmo é. O deísmo é a crença em um Deus que criou a gente, que fez tudo no universo, mas que simplesmente não existe relação eu para com Deus. Assim sendo, aí é que tá, mesmo que a gente encontrasse a solução para todos os problemas do mundo, por exemplo, todo mundo virar cristão, ainda assim ainda existiria um problema, ainda assim existiriam 2% ali que faria o negócio não, sabe, ainda faltaria alguma coisa, que no caso desse exemplo específico que eu dei, é a questão da subjetividade, sabe? E como eu disse, vai ter um capítulo inteiro do meu próximo livro, que eu espero talvez começar ano que vem, falando sobre esse problema, sobre o problema da relação com Deus sem a subjetividade. Enfim, eu acho que a linguagem, sim, ela explica tudo, sim, a linguagem, entre aspas, eu acho que ela explica, a filosofia da linguagem explica muito bem o que é o nosso mundo, mas é o que eu falei, cara, ela explica 98% do mundo, ela explica com precisão 98% das coisas que acontecem. Ainda sobra um 2% que fica tipo... Sabe aquele sentimento de que, tipo, falta algo? De que, tipo, cara, isso daqui tá certo, mas ainda falta algo. Eu acho que é isso. Eu acho que a teoria da linguagem, a filosofia da linguagem, de uma maneira resumida, é isso. E assim como os argumentos kantianos também, que englobam toda a filosofia, sincretizaram muito bem a filosofia, eles explicam tudo muito bem, eles dão lá uma, entre aspas, conclusão muito boa, que quase que chega no cerne, mas é o 98%. Então essa é a minha posição, como você definiu, minha posição sobre isso. E, bom, para finalizar, tem as perguntas do último e-mail, do segundo e-mail. Então, lanço mais perguntas. O que te faz continuar a produzir e estudar nessa área? O quanto você se sente confortável em dizer que sabe de alguma coisa sobre a realidade? Cara, o que me faz continuar a ler filosofia e continuar nessa área é algo implícito, meu. É algo... Como eu posso falar? Não é implícito, não é a palavra certa, implícito. Quando algo é da tua natureza, sabe? Quando algo é inato. Isso, é algo inato, meu. É algo inato. Algo que eu tenho desde a minha infância. Desde que eu era criança, realmente, desde que eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, eu sempre fui um garoto introvertido. Um garoto que mais... Sabe a típica pessoa que mais faz do que... pensa do que faz? A pessoa mais de caráter de observar do que de fazer? Sempre fui esse tipo de pessoa, sempre fui o moleque que, por exemplo, na aula de educação física, eu mais gostava de ficar observando os outros garotos jogando futebol, ou seja lá o que for. O único negócio que eu gostava bastante de jogar era queimada. Eu gostava muito de jogar queimada quando eu tinha meus 7, 8, 9 anos e ainda tinha queimada na escola. Mas assim, tirando queimada, todo o resto, não importa se é tênis, basquete, futebol, eu sempre fui o cara que preferia ficar ali do lado observando, sabe? Então é inato, meu, é algo que já faz parte de mim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta mais de pensar do que de fazer.
Então, assim, não diria que há nenhum grande mérito nisso, não, porque eu amo conhecimento. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Não é que eu amo, tipo, não é que eu tenha algo contra o conhecimento, até porque não faria nenhum sentido, seria ser contra Deus. Como que você tem algo contra algo que é abstrato? Não faz o menor sentido. Mas assim, enfim, eu sempre, resumindo, eu sempre fui uma pessoa de natureza introvertida e com o meu crescimento, com o meu amadurecimento, essa introversão evoluiu para uma natural busca pelo conhecimento, uma natural busca por entender o mundo. E isso é algo, como eu disse, natural meu, algo inato meu. Então eu posso estar com 80 anos de vida, que com 80 anos de vida, cara, se eu sobreviver até lá, se você for me visitar algum dia, eu vou estar lá lendo um livro, e é isso. É isso, não importa qual idade eu vou ter, eu vou continuar lendo o livro. Por quê? Porque é algo inato meu, simplesmente não tenho o que fazer, sabe? É algo que faz parte da minha natureza. E uma coisa que eu já aprendi com o tempo, com a experiência, blá 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 e tal, é que para as coisas que são da nossa natureza, simplesmente é muito melhor para nós aceitá-las do que lutar contra elas. Até porque não faz sentido lutar contra algo que está dentro de você, sabe? Então, eu simplesmente sou assim, eu gosto de ler, eu gosto de questionar o porquê das coisas, o porquê que o mundo é assim, de buscar entender o porquê das coisas são assim, e é isso. Não tem nenhum grande mérito na minha pessoa sobre. E o quanto você se sente confortável em dizer que sabe de alguma coisa sobre a realidade? Cara, eu não me sinto nada confortável. Quando eu dou respostas assim, fixas, como eu posso dizer, respostas assim, tipo, essa é a resposta. Tipo, um exemplo numérico, a resposta para essa pergunta é 1. Eu dou uma resposta fixa. Cara, eu não me sinto nem um pouco confortável. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito, que tem predileção a dar respostas assim, sabe, que já responde e acabou o problema. Isso não é porque eu sou uma pessoa indecisa, não. Mas é porque, cara, é o que eu tava falando agora há pouco mesmo. Futuramente, eu pretendo escrever um livro chamado Anti-Epistemologia, cujo meu objetivo é justamente mostrar o porquê que a gente muito mais não sabe do que sabe. E eu tenho essa consciência disso. É o que eu falei já em alguns vídeos anteriores. Eu sigo, ou pelo menos eu tento seguir ao máximo, o preceito socrático número 1, que é: só sei que nada sei. Então, assim, cara, eu não sou a pessoa certa para dar uma resposta definitiva sobre qualquer questão. Até se você me perguntar, qual que é a cor daquele prédio? Cara, eu posso até responder a pergunta, mas eu ainda vou ficar... Tá, eu vejo que aquele prédio ali é branco, mas se eu fosse daltônico, talvez aquele prédio fosse vermelho. Se eu fosse um cachorro, talvez aquele prédio fosse cinza. Enfim, o meu ponto é, eu não me sinto confortável em dar resposta sobre nada. E esse é um dos motivos também, até aqui na resposta de e-mails, porque que muitas vezes eu não dou uma resposta definitiva para o que me perguntam. Porque, cara, se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei. Esse é um dos motivos também para eu antes querer ensinar as pessoas a pensar. Porque eu acredito que se as pessoas pensassem mais sobre as próprias crenças, elas chegariam a conclusões parecidas com as minhas. Conclusões que, tipo, cara, o nosso conhecimento é extremamente limitado. O nosso conhecimento, o que a gente sabe do mundo e do universo, extremamente limitado, extremamente limitado, extremamente limitado. Então é por isso mesmo que eu, particularmente, Thiago, eu acredito que é muito mais certo você acreditar que você não sabe do que você acreditar que você sabe. Porque eu acredito que você acreditar que você não sabe corresponde muito mais à realidade do que você acreditar que você sabe. Porque a partir do momento que você acredita que você sabe, você fecha as portas. Você já deu uma resposta para a pergunta. Então você fecha as portas para novos fatos que podem vir e que antes não eram do teu conhecimento. Então, de certa forma, o conhecimento é extremamente limitador. E eu vou um pouco contra isso. Eu sou meio que contra o conhecimento, entre aspas. Estou fazendo uma piada, meme, não é algo sério. Como eu falei, não tem como alguém ser contra algo que é abstrato. Mas, enfim, acho que vocês entenderam.
E então eu diria que eu continuo nessa área por inato, por algo que eu sou mesmo. E eu não me sinto nada confortável e não acho que eu tenho resposta para coisa alguma. Então, se você me perguntar, cara, Thiago, qual que é a tua opinião sobre o jogo do Barça e do Real Madrid? Não sei. Ah, qual que é a opinião sobre o juízo sintético a priori do Kant? Não sei. Qual que é a tua opinião sobre o livro tibetano dos mortos? Não sei. Qual que é a tua opinião sobre o Tao? Será que o Tao tá certo? E por mais que o Tao não faça afirmações muito incisiva sobre nada, não sei. Eu diria que serve como um bom... O Tao serve... O taoísmo, o Tao Te Ching serve como um bom guia, mas não como um bom porto, vamos colocar assim. Não é um bom, é uma boa base, te fornece uma boa base, mas as conclusões não há... O próprio Tao Te Ching meio que busca não tirar conclusões sobre nada. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto. Enfim, o meu ponto é, eu não me sinto de forma alguma confortável para dar resposta, sabe, assertiva sobre coisa alguma. Por quê? Porque eu reconheço a minha própria insignificância, limitação e coisas do tipo. Além das próprias limitações da linguagem, limitações empíricas e tudo mais que a filosofia já vem fazendo críticas sobre há muito tempo. Mas enfim, é isso. Já estou há bastante tempo falando. Vou para um último e-mail, que na verdade não é um e-mail que a pessoa... na verdade isso daqui nem era para ser lido aqui no vídeo, mas eu vou ler a título de querer ajudar a pessoa que o mandou. Porque assim, a pessoa me mandou um e-mail e aí eu li, respondi, e aí eu pensei e falei, vou deixar, já sei onde vou deixar esse negócio aqui para tentar ajudar essa pessoa. Então, vamos lá. Só pra, quando eu terminar de ler, vocês vão entender o que eu tô falando. E-book. Opa, Thiago, vem aqui humildemente te pedir uma pequena ajuda. Relaxa, não é dinheiro. Tenho 19 anos e a situação em minha casa não é das melhores. Toda semana falta alguma coisa básica. Pensando nisso, criei um e-book de como aprender inglês com um método chamado gamificação mais prompts para usar no ChatGPT. Você provavelmente não gosta de IA e eu respeito totalmente. Queria pedir que você apenas compartilhasse com alguém, quem sabe com o teu público, que quer aprender inglês e não tem R$2.000 para pagar um curso. Não tenho amigos para que eu mesma promova o livro, por isso estou te pedindo. O e-book se chama Como Aprender Inglês com Gaming e está na Amazon. Se quiser, te mando ele de graça por e-mail para você dar sua opinião. Desculpe te incomodar, sei que seu tempo é escasso. Se não tiver intenção de me ajudar, não precisa responder. Caso contrário, espero ansiosamente pela tua resposta. Valeu! E aí ela não mandou o link, e aí depois eu perguntei para ela, qual que é o link do teu e-book que você escreveu? E aí ela me mandou, e aí eu vou deixar o link do e-book que essa ouvinte, no caso, escreveu. E aí, se vocês tiverem interesse, ou interesse ou quiser pura e simplesmente ajudar ela, como ela disse, ela está passando por problemas financeiros com a família e tal. Vou deixar o link aí de qualquer forma, caso alguém se interesse. Enfim, de qualquer forma, só de vocês clicarem no link, eu acho que já ajuda, porque ajuda na questão da visibilidade, é no Amazon e tal. Eu vou deixar num comentário fixado aqui nesse próprio vídeo mesmo. E é isso. Eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa, porque eu não sou proficiente em inglês, mas eu já sei falar inglês mais ou menos bem, embora o meu inglês falado seja um lixo, mas... Enfim, eu já consigo me virar com o inglês, então eu não tenho muito interesse. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para caso alguém tenha interesse, para caso alguém queira ajudar essa pessoa, comprar um exemplar, não sei. Mas é isso. Espero de qualquer forma que as coisas melhorem para você, pessoa que me mandou o e-mail. Espero também que, sei lá, alguém de repente que esteja interessado compre o teu livro ou se compadeça, não sei, enfim, ajude, seja lá como for. E é isso. Então, como eu disse, repetindo, eu vou deixar o link para o e-mail da pessoa que escreveu esse livro, que está meio que passando por um momento difícil. Vou deixar num comentário fixado aqui nesse vídeo mesmo.
E é isso. Já está com mais de 1 hora esse vídeo. Eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado algo de bom disso. E é isso, eu pretendo nos próximos vídeos trazer algo um pouco novo, algo que eu nunca fiz aqui nesse canal, não vou falar agora, mas vocês vão ver. Então talvez no próximo vídeo vai ter uma novidadezinha aí, nada grande coisa, mas enfim, vocês vão ver. Então é isso, vou terminando por aqui, espero que todos vocês estejam bem, todos estejam na paz, todos continuem na paz. E é isso, se quiserem, repetindo, caso queiram mandar e-mail aqui para o canal, é só mandar para austero@gmail.com. Caso você queira ser lido primeiro, é só me mandar um Pix no valor de R$20, pelo menos. Tá na descrição aí do canal, o Pix. Também, assim como os livros que eu já escrevi, os PDFs que eu já escrevi, tá tudo na descrição aí do vídeo. Então é isso, beijos, abraços e até a próxima.